Beastars. Beastars é um anime baseado no mangá de Paru Itagaki, que tem o mesmo nome. O anime foi feito pelo estúdio Orange e teve sua primeira temporada lançada na Netflix em 13 de março de 2020. O anime furry e 3D, três palavras que juntas são praticamente uma bomba atômica. Porém, milagrosamente, isso deu extremamente certo. Esse anime é incrível e um dos melhores que eu já assisti. É muito bom mesmo, realmente vale a pena dar uma chance. Desde seu mistério até a resolução de problemas. Além do anime ser extremamente fiel ao mangá, ele adaptou alguns pontos, alterando algumas coisas, e principalmente o final, que do mangá não é dos melhores. Não é ruim, mas também não é dos melhores. Além de tudo, o desenvolvimento dos personagens, como ele critica e lida com diversos temas da nossa real sociedade, como o racismo, a discriminação e outros temas um pouco mais complexos. Bicho, é muito bom. O anime inicialmente se passa em uma escola de ensino médio de alto nível, com um campus onde os alunos dormem e não podem sair da escola. Em si, a entrada e saída da escola pelos alunos só é permitida em eventos ou datas festivas. Eu vou dividir a primeira temporada em 2 vídeos. Nesse vídeo eu vou falar sobre os primeiros 6 episódios da temporada. Eu sou o Matheus, então deixa o like e vamos pro vídeo. O anime já começa com a cena do Legoshi, um lobo cinzento abraçado com uma coelha e quase matando ela. E antes de acontecer algo, o anime volta um pouco no tempo. A cena que vemos é de uma ovelha sendo caçada por um carnívoro grande, e logo de início, o anime nos manipula a acreditar que esse carnívoro é o Legoshi. E cara, esse anime tem esse fator de mistério que é extremamente bem feito. Ele te manipula e você cai feito um patinho, porque você é facilmente enganável. Voltando pro episódio, nós vemos que infelizmente a ovelha vai jogar no Vasco por causa do carnívoro, e no outro dia a escola tá saindo diversas notícias de que alguém morreu, que foi uma ovelha, do clube de teatro, e logo apresenta Legoshi, um lobo cinzento, alto, que parece estar observando uma ovelha que está no clube de teatro. Mais tarde, a ovelha estava sozinha no campus da escola, e o Legoshi começa a seguir ela. Quando parece que ele vai atacar ela, ele entrega uma carta do Tem, a ovelha que tinha morrido. Ele entrega essa carta para ela porque o Tem era um grande amigo do Legoshi, um grande amigo dessa ovelha, e era apaixonado nela. A ovelha pede desculpa por ter achado que o Legoshi ia atacar ela, e essa primeira cena acaba. No outro dia, enquanto o Legoshi ficava no memorial do Tem, é apresentado outro personagem, um veado vermelho, que é o líder do clube de teatro, o Louis, que leva o Legoshi para um trabalho. E logo após isso é apresentado a Harue, que é uma coelhinha que estava cuidando das flores e está sofrendo bullying. E mais tarde acaba brigando com outra coelha de outra espécie, que é da espécie dos coelhos arlequinos, e acaba perdendo. E depois temos uma pequena cena do Rui e do Legoshi começando a desenvolver a amizade deles, que tá bem no início mesmo, e parece mais uma relação de ódio, mas não tem muito o que dizer. E no final do episódio, vemos a cena que tava no início do episódio do Legoshi fazendo a vigia do teatro, porque o Louis tava ensaiando lá dentro, escondido com outros atores, porque eles vão interpretar uma peça, e a Haru passa andando porque tinha ficado esperando a roupa secar no banheiro. O cheiro da Haru acaba aguçando os instintos do Legoshi e vemos que ele acaba indo pra cima dela. E é aí que o segundo episódio começa, com o Legoshi na cama, no quarto, com os colegas de quarto dele, um corte seco. O amigo labrador dele fala que tem algo errado, e depois da linda abertura desse anime, temos um flashback do que aconteceu com o Legoshi, que ainda estava abraçado com a Haru. O Legoshi começa a ter uma alucinação com os próprios instintos, lutando contra eles, e é chamado pela cabra que estava ensaiando com o Louis, e vemos que o Louis acabou machucando o pé enquanto ensaiava. No outro dia, no refeitório, acontece uma briga entre 2 carnívoros, e o Legoshi para essa briga com um grito quando seus instintos se ativam. Ele acaba quase entrando em uma briga, mas o Louis aparece para defender ele. E vemos a liderança que o Louis impõe. Ele tem uma presença extremamente forte e potente para um herbívoro nesse universo, o que é algo que parece ser extremamente raro. Mais pra frente, o Legoshi estava fazendo o figurino
pros atores. Então pedem para ele ir no clube de jardinagem para pegar algumas flores para enfeitar o cenário do teatro. Então ele vai lá e quando ele chega, ele se encontra com a Haru. E ela age como se não conhecesse ele e eles têm uma pequena conversa sobre ser assustador e sobre a Haru ser assustadora. O que é algo que eu vou falar muito mais pra frente em um vídeo, provavelmente daqui a uns 6 ou 7 meses. Enquanto ele estava no jardim, ela pede ajuda pra ele com vasos. E eles continuam conversando sobre a Haru e o clube, sobre como ela é a única que tá cuidando daquelas flores. E mais tarde na cena, a Haru pressiona o Legoshi e eles quase acabam fazendo o ato. Por algum motivo que eu ainda não consegui entender, tem muitas menções e cenas sobre atos mais 18 nesse anime e eu vou censurar a cena inteira e colocar quase nada dessa parte que aparece aqui. Não porque acontece alguma coisa muito explícita, mas é porque eu não quero ter nenhum problema com o YouTube. Mas como eu disse, não acontece nada explícito e literalmente não acontece nada nessa cena, porque o Legoshi foge. Porque nesse tempo inteiro o Legoshi estava em conflito com o ocorrido da noite anterior e a Haru acaba ficando curiosa sobre ele e o Legoshi só foge. Mais pra frente conseguimos ver que durante os ensaios o Lui tem se machucado cada vez mais por causa de um machucado na perna que ele tinha feito anteriormente. E temos uma cena do Lui e do Legoshi onde eles conversam sobre a força e o significado da força. E essa cena foi a causa de diversos memes por aí. E logo depois disso, temos o dia da zoologia, que é algo a se pensar, que é quando os animais ficam em uma sala de forma totalmente artificial, que mostra o local onde eles viviam na natureza. Até onde nos artificializamos a natureza onde vivemos, sem se perder de nós mesmos. No dia da apresentação do teatro, eles fazem a primeira apresentação, mas por conta do machucado do Lui, ele desmaia. E depois dela, ele acorda na enfermaria. E todos comentam sobre a próxima apresentação, que será no próximo dia. E o Lui recomenda o Bill como um substituto. E o Legoshi como um personagem secundário, que era o papel do Bill inicialmente. E o Legoshi estava meio desanimado, porque seria sua primeira vez atuando. E eles têm o primeiro ensaio depois dali. O Legoshi pensa sobre o ensaio e encontra a Elsa, a menina que ele tinha dado a carta no primeiro episódio. E eles têm uma conversa muito fofinha. E como sempre, o Legoshi tem química com todo mundo desse anime, menos com a coelha. No outro dia, vemos que muitas pessoas estão ansiosas para ver o Lui, porque ele é tipo uma celebridade, e a câmera corta pro Bill, e dá para refletirmos sobre o peso que ele carrega, nesse exato momento, por substituir o Lui, num mundo que, obviamente, é preconceituoso. É de se imaginar, esse é o sonho dele, e tudo que ele sempre quis, mas ninguém espera por ele. Ninguém quer ele ali, eles querem o Lui. Será que ele vai ser bem aceito? São diversas coisas a se pensar, mas seguindo adiante, o Lui chega para cumprimentar ele e os dois conversam sobre o Legoshi e abordam o tema sobre formas de agir, que é um pouco interessante. Logo a cena corta pro Legoshi, que sente um cheiro estranho vindo do Bill e descobre que o Bill tá com um sangue de coelho que tá usando como se fosse substâncias proibidas. E o Legoshi fica extremamente irritado e tenta empurrar ele, e novamente eles têm uma conversa sobre se esconder e formas de agir, responsabilidade pela própria força e sobre buscar os holofotes, mesmo sendo diferentes. E a peça começa. O Bill tá interpretando, já sentindo os efeitos daquela substância, e vemos que algumas pessoas estão desanimadas por não ser o Lui que tá interpretando. E a peça segue. Logo o Legoshi entra em cena e eles começam a, abre aspas, encenar, porque o Legoshi vai para cima com tudo do Bill, com a raiva que ele estava sentindo. E é um espancamento. Uma hora o Legoshi bate e outra hora o Bill apanha, até que finalmente ele consegue revidar. E ambos têm outra conversa. O Bill começa a arranhar as costas do Legoshi e para a peça continuar, o Legoshi cai no chão e o Lui chega no último segundo e a plateia vai à loucura. E ambos entram no papel e a peça segue. No outro dia, o Legoshi estava no terraço com o Jack, um amigo labrador que ele tem,
Ele se aproximou e perguntou sobre a peça. E o Legoshi pensou sobre o que aconteceu depois da peça e temos um flashback, quando o Louis deu uma bronca nele e no Bill por terem brigado durante a peça, e logo o Legoshi e o Jack vão de volta para o pátio da escola. Quando o Jack descobre que o Legoshi está apaixonado, mas ele ainda não sabe quem é exatamente. E temos uma cena mostrando que a Haru está junto com o Louis. What the fuck? Quando eu vi pela primeira vez, eu não esperava por essa cena. Não sopra nada pro Bessa. Brutal. E depois dessa cena, a gente tem um time skip para o verão, quando vai ter o que é tipo um festival pro meteoro, porque os dinossauros foram antepassados de todos os animais nesse mundo. Então eles falam que os casais que puserem uma vela acesa durante o último dia do festival do meteoro vão viver felizes para sempre juntos. Enquanto o Legoshi estava voltando pro quarto com alguns amigos dele, ele lembra de alguma coisa e vai procurar a Haru, que estava sofrendo bullying de uma coelha arlequina, que o namorado da coelha traiu ela com a Haru. Meio que ela estava sofrendo bullying por ser rodada, e foi bem merecido mesmo. Então o Legoshi chega antes que algo pior aconteça. Mas quando ele está prestes a falar com ela, ele trava. E quando ele finalmente pergunta se ela está bem, ela fala que não aceita piedade de alguém que já ficou. Mas o ponto é que ela nunca ficou com o Legoshi, porque ele teve medo e correu. Ele fala isso pra ela e ela chama ele pra almoçar. E ele fica com muita vergonha e em silêncio. Nessa hora o Legoshi entra em pânico. Muito obrigada por me deixar sentar na sua mochila. Aí ela fala calmamente com ele, enquanto ele tá surtando dentro da própria cabeça. Até que ela pede desculpas por ter falado aquela frase pra ele e ter sido rude. Enquanto o Legoshi surta ainda mais. E vemos que a Haru estava com muito medo por causa dos instintos dela de fugir. E também fala que quer ser uma amiga dele. Enquanto o Legoshi pensa que quer namorar com ela. Olha, em si essa cena é muito boa. É meio que a Haru fala que vai pro quarto e ele acompanha ela para ir pro quarto dele. Eles têm uma cena muito fofinha juntos e finalmente perguntam o nome um do outro. O Legoshi é um cabaço, mas ele é um cabaço fofinho. Vou deixar falarem mal dele não. E aqui começa o último episódio que a gente vai falar hoje da primeira temporada, que é o sexto. Que já começa com a notícia no jornal que outro herbívoro foi morto. Enquanto o Legoshi sai do quarto, ele vê alguns alunos fazendo bullying com uma loba cinzenta e vai ajudar ela, dizendo que é o irmão dela e faz os alunos deixarem ela em paz. E depois disso eles têm outra cena bem fofinha juntos e descobrimos que a loba se chama Juno, que ela é do primeiro ano e que acabou de entrar no clube de teatro também. E eles têm uma química absurdamente boa. E a Juno também demonstra que gosta do Legoshi. Incrível como ele tem uma química com todo mundo. E também ela fala que o clube de teatro está tendo uma reunião com os membros mais antigos. E nessa reunião descobrimos que os carnívoros grandes vão sair da escola por um tempo para falar com o prefeito, para organizar o festival do meteoro. Quando o Legoshi vai com os amigos, já que ele tenha sido escolhido para falar com o prefeito, eles tinham um tempo livre e decidem sair para andar pela cidade. Quando eles estão voltando pro hotel onde eles vão dormir antes de voltar para a escola, eles acabam se perdendo, indo parar no mercado negro, onde um bode tenta oferecer carne para o Legoshi, que nesse universo é como se fossem substâncias alucinógenas para os carnívoros, e o Legoshi fica muito transtornado pensando no cheiro e no sabor da carne, e também acaba começando a pensar na Haru e como realmente enxergar ela. Então os outros alunos resolvem comer carne, menos o Legoshi. Ele acaba saindo correndo, um pouco alucinado ainda com os efeitos que o cheiro da carne causou nele, e fala mentalmente que gosta muito da Haru, enquanto saliva muito. É uma cena realmente bem controversa, e eu não sei pessoalmente o que pensar dela. Ele acaba desmaiando e sendo resgatado por um panda, e preso com uma focinheira.
Enquanto o panda começa a falar com ele, examinar e dar um soco nele enquanto o interroga, o panda fala que é da segurança do mercado negro e pergunta se o Legoshi já devorou um herbívoro. O Legoshi fala que quase devorou uma, que seria a Haru, e o panda dá um sermão nele sobre ele quase ter devorado uma garota e ainda manter contato com ele, e fala que carnívoros que mataram alguém por conta própria quase sempre cometem suicídio ou ficam à beira da morte por seus próprios desejos. E o panda fala que é um médico que ajuda os carnívoros a não ceder aos seus instintos mais primitivos. O panda conta um pouco da história da vida dele e sobre como ele virou um marombeiro extremamente forte e começou a comer apenas bambu. Ele fala com o Legoshi sobre não estar apaixonado pela Haru e que ele apenas quer comer ela no sentido ruim e manda ele parar de falar com ela. Mas o panda sabe que o Legoshi não vai deixar de falar com ela, então dá pra ele uma revista de coelhas mais 18 e diz que se ele não ficar interessado vendo aquilo, ele não quer comer a Haru no mau sentido, e se ele ficar interessado, ele quer comer a Haru no bom sentido. Então, de qualquer jeito, não vai terminar muito bem, então ele acaba voltando para a escola, dizendo que quer esquecer tudo o que viu, até que ele vê uma águia, que era um dos alunos amigos dele que estava com ele, e que queria comer carne, e descobre que ele desistiu, e que ele não quer mais. Então eles voltam para a escola. E é assim que os primeiros 6 episódios da primeira temporada terminam. Esse vídeo aqui vai acabar sendo a primeira parte, porque eu vou trazer a parte 2 em breve, com os próximos 6 episódios, para finalizar a primeira temporada. E isso vai ser muito em breve. Eu recomendo que vocês assistirem, porque realmente é muito bom e vale a pena. Tem umas coisas aqui e ali extremamente estranhas, mas no geral a série é muito boa. Por hoje é só, então deixa o like, se inscreva e até a próxima. Puxa vida, essa nova geração vive buscando problemas. Interpretam tudo como amor e depois não veem mais nada. Bom, eu realmente não compreendo nada disso. Eu nunca tive um relacionamento antes, não posso falar nada.